Fala, gente bonita, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a mais um encontro, mais uma live nossa. Estamos aqui ao vivo, então, hoje que é quarta-feira, à noite, 10 da noite, estamos ao vivo aqui no Instagram, no YouTube, e eu quero convidar você, se você está vendo essa live depois, né, está assistindo ela gravada e não ao vivo, vem participar comigo ao vivo toda segunda, quarta e sexta, às 10 da noite, que é o horário que eu faço essas lives aqui, e aí elas ficam disponibilizadas aí depois, tá bom? Então, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui. Eu me chamo Rafael Vielewski, eu sou mentor de terapeutas, né? Ou seja, eu formo e capacito pessoas que transformam a vida de outras pessoas. Eu ensino e ajudo esses terapeutas a se conectarem com seus clientes. E além disso, eu também trabalho como terapeuta, diariamente atendo pessoas, transformo a vida das pessoas, ajudo a controlar a ansiedade, crise de pânico, depressão. E eu compartilho um pouco disso aqui, né? Com todo mundo que está aqui no meu canal, no YouTube, no Instagram, por todas as minhas redes aqui, eu compartilho um pouco das minhas experiências, um pouco das trocas, um pouco dos aprendizados, né? E eu quero te convidar aí para você participar aqui também, né? Aprender com a gente e eu aprender um pouco com você, a gente aprender junto, tá bom? O Júnior falou aqui, ó, João, profissional fantástico, muda realmente a vida das pessoas. Ah, agora eu me liguei quem é você, que bom, gratidão aí pelas suas palavras aí, meu amigo, muito obrigado aí. E essa é uma transformação que ela acontece de dentro para fora, né? Cada pessoa se sente, né, de um jeito diferente na terapia. É muito legal que é uma terapia que ela vai mudando aos poucos, né? Gradativamente a gente vai conhecendo cada vez mais essa transformação aí, porque muda o jeito que os nossos arquivos estão guardados dentro da gente, né? O jeito que a gente interpreta o mundo, o jeito que a gente traduz, digamos assim, a vida, não é de acordo com o que está acontecendo aqui fora, é de acordo com a representação interna que eu tenho das coisas que está na minha cabeça. E quando eu mudo essa representação interna, eu simplesmente mudo o mundo externo, né? Eu mudo o jeito de eu me sentir nesse mundo. E como é que a nossa por que a nossa representação interna está errada muitas vezes? Não errada no sentido de que deveria ser diferente, mas errada no sentido de a gente entender que quando a gente criou aquela representação interna, talvez a gente não estava no momento mais forte, mais empoderado, mais tranquilo. Por exemplo, às vezes você está se sentindo ansioso porque você é inseguro, certo? E você está se sentindo inseguro hoje, você criou a sua personalidade inseguro por quê? Porque em algum momento lá do passado você sentiu que não era bom o suficiente, que não importa o quanto você se esforçasse, você não ia conseguir dar conta. Talvez seus pais, professores, irmãos, enfim, amigos, pessoas próximas de você reforçaram isso, te fizeram achar que você não conseguia, que você não ia dar conta, que você não era capaz. Talvez você tinha uma sobrecarga de responsabilidade que além do que você estava preparado para dar conta. Por exemplo, cuidar do irmão, por exemplo, se responsabilizar por, sei lá, fazer comida, se responsabilizar por cuidar da casa, mas às vezes coisas que você não tinha, a maturidade ainda para você poder fazer aquelas coisas. Então você não conseguia, você não dava conta de fazer aquilo ali. E isso fazia você achar que você não era capaz, já que eu não estava dando conta de fazer o que me foi atribuído, parece que eu tenho um defeito, que eu tenho um problema. E aí, por mais que na vida eu tenha resultados depois de adolescente, depois de adulto, eu tenho resultados positivos que mostrem que realmente eu não tenho problema, que eu consigo dar conta da casa, consigo cuidar das pessoas, consigo trabalhar, consigo ganhar dinheiro. Aquele estado interno de eu não posso, eu não consigo, eu não sou capaz, eu não sou bom o suficiente, eu não sou bonito o suficiente, aquele estado interno continua com a gente. E não importa o resultado que tem aqui fora, aquele estado continua lá. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa ir lá descobrir em que momento foi que aquele estado se instalou. Quais foram as memórias que contribuíram para aquele estado estar lá, para daí a gente poder pegar essas memórias e desfazer elas, soltar uma a uma cada uma dessas memórias aí, para poder dar um novo aprendizado. Porque nesse exemplo que eu dei, imagina que era uma criança que tinha que lavar a louça, cuidar dos irmãos, enfim, cuidar da casa, e ela não tinha maturidade emocional, mental, nem física ainda para dar conta de tudo aquilo ali. Mas hoje você tem. Então hoje você precisa conversar, né? Hoje você precisa fazer aquela criança entender que não é ela que não era boa o suficiente, é que ela estava sobrecarregada de uma atividade que demandava muito dela, né? Mais do que ela estava realmente preparada para entregar naquele momento, mas que hoje é um momento diferente. Outro exemplo que às vezes faz a gente se sentir assim, né? Como a gente representa o mundo aqui, o mundo que a gente está olhando, né? Não é o mundo interno, quer dizer, o mundo que a gente está sentindo é o mundo interno, não é o mundo real aqui de fora. Outro exemplo que acontece muito com pessoas que têm medo de falar em público, sabe? A pessoa que tem medo, assim, um medo paralisante, sabe? O Júnior falou, boa noite, Rafael, seja bem-vindo aí, meu amigo. Então, gente que tem medo de falar em público quase sempre passou por um trauma que eu digo que é um dos traumas clássicos, aqueles que quase todo mundo passou. É alguém que passou por uma situação em que ela foi ridicularizada publicamente. E quando é que isso acontece?
Geralmente na escola, né? Você tem que apresentar um trabalho na frente da turma, você não sabe direito daquele assunto, você se prepara da melhor forma possível, mas você não sabe, aquilo é novo para você. Aí você vai lá e você fala da melhor forma possível, mas às vezes as pessoas te ridicularizam lá na escola, né? Você sofreu bullying lá, debocharam de você apresentando, às vezes o professor não percebeu a dor que você estava passando, né? Um colega foi lá, debochou, todo mundo riu junto e você se sentiu ridicularizado, humilhado. Ou alguém fez uma pergunta que você não soube responder e você sentiu que foi terrível aquilo ali para você. O que o nosso cérebro faz? O nosso cérebro ele é treinado para fazer com que a gente evite passar por situações ruins, né? Ele é treinado para economizar energia, para fazer o mínimo esforço e para evitar problemas, evitar conflitos. A gente sempre está buscando evitar conflitos, tentando se antecipar a eles. Então veja bem, e evitar passar por dores também, né? A gente sempre tenta fugir da dor, sempre na medida do possível a gente tenta buscar o prazer e fugir da dor. O que acontece? Se o teu sistema vê que como criança você foi humilhado publicamente, você sentiu uma dor gigante porque você estava em evidência, porque você estava apresentando, você estava lá em cima do palco, enfim, na frente da sala, estava todo mundo olhando para você. E naquele momento você sentiu uma dor, quase uma dor existencial, né? Porque nós somos seres sociais. E quando toda a sociedade à nossa volta nos ridiculariza, né, nos diminui, a gente se sente humilhado ali, a gente se sente muito mal, é uma dor realmente muito forte. E o que acontece? Você registrou dentro de você que falar em público, estar em evidência, estar lá na frente, era uma possível e provável situação de perigo, de risco, um risco de vida quase como esse, um risco de ser humilhado, certo? Um risco de sentir uma dor existencial forte como essa. E o que acontece dentro da gente? Existe uma das terapias, né, uma das teorias que existem a respeito, chama a teoria do marcador somático. O que é marcador somático? Marcador somático é uma coisa que acontece dentro do nosso cérebro como se, quando eu vivi uma dor muito grande, a gente vai lá e põe um marcadorzinho para lembrar, ó, tá vendo essa dor aqui? Eu não quero mais sentir essa dor aqui nunca mais. Então você vai lá e põe um marcadorzinho ali, né, para lembrar, ó, tá vendo essa dor? Quando acontecer digamos, a cadeia de eventos que me trouxe até aqui, quando eu perceber que isso está se repetindo, vai ativar aquele marcador para você lembrar da dor, para você não fazer aquele mesmo caminho, certo? Então aquele marcador somático vai trazer a dor de como se aquele problema já tivesse acontecido na tua vida, agora, no presente, né? Trazer a mesma dor que você sentiu lá do passado, para evitar que você sinta ela de novo. O que é uma loucura, porque afinal de contas você sente a dor para tentar evitar que você sinta ela. É um negócio muito louco, o ser humano é uma coisa incrível, é fascinante como a gente funciona, sabe? Eu vou sentir uma dor para me lembrar de como é a dor para que eu não sinta de novo. Pra quê? Né? É um negócio muito louco. Mas então, o nosso cérebro tá tentando proteger a gente o tempo todo, proteger a gente de sofrer aquela dor. Então o que acontece? Quando você está na mesma cadeia de eventos que pode desencadear naquele problema, ele já traz aquela dor existencial para te frear, para te parar, para te paralisar, para você não ir. Ou seja, nesse caso que você vai falar em público, o que ele vai fazer? Ele vai te impedir de falar em público. Ele vai dizer, ei, não vai não, fica aqui, fica na tua, fica quietinho aqui, não saia daqui. Fica congeladinho aqui, porque se você não for, você não se coloca em risco, e se você não se colocar em risco, você não vai ser ridicularizado, não vai ser humilhado, então fica quieto, fica na tua aí, né? E aí você se sente paralisado, você se sente mal, e você não vai fazer o que você queria fazer, né? O que você tinha que fazer, ou falar em público. E isso vai trazendo outros prejuízos para a tua vida que podem não ser momentâneos, mas vai atrapalhando a tua carreira, vai atrapalhando as tuas relações, vai atrapalhando o teu lado financeiro. Às vezes você precisava apresentar para você poder crescer mais. Se você é um vendedor, por exemplo, e você não consegue falar com as pessoas ali, é um prejuízo gigante para a tua carreira, para a tua história, né? Então tem um monte de coisas que vão acontecendo assim. Por quê? Porque existe uma dor lá do passado que ainda está presente. Então o que a gente faz na terapia? E é isso que eu acho muito louco, o quanto é simples. A gente precisa pegar esses fatos, esse marcador somático aí, ir lá e soltar ele. Sabe, como se fosse um grampo de roupa, esses prendedor que a gente prende a roupa no varal. Ele ficou lá, tipo, ó, tá vendo essa dor? Eu preguei ela aqui nesses eventos, ó. Sempre que acontecer esses eventos, essa dor vai estar aqui para você lembrar de como é que dói. O que a gente faz na terapia? A gente vai lá e solta esse pregador. E diz, beleza, essa dor aconteceu, mas agora a gente solta a dor e separa uma coisa da outra, né? Para deixar você livre, tá bom? O Júnior perguntou aqui, cheguei atrasado, qual o tema da live hoje? Júnior, eu não defini um tema lá no começo. Por enquanto nós estamos falando aqui do medo de falar em público, estamos falando basicamente de como o nosso cérebro cria a nossa realidade. A gente
reage ao mundo interno que a gente tem, não ao mundo real que está aqui fora, né? A gente reage à nossa representação de mundo que está dentro da minha cabeça, e eu comecei a contar como que a gente cria essa representação de mundo, e para isso eu trouxe alguns casos aí, como esse da pessoa que foi humilhada lá na escola, e de como isso interfere na minha representação de mundo. Nesse exemplo aí, a pessoa tem uma representação interna de que estar em evidência, falar em público é um risco muito grande, certo? Ela corre o risco de ser humilhada, ridicularizada, e para não correr aquele risco, o nosso próprio sistema vai lá e bloqueia a gente, faz a gente se sentir ansioso, com medo, paralisado, até como se a gente estivesse sendo humilhado naquele exato momento ali, para evitar que aquilo aconteça. É um negócio bem louco, mas é bem real e é assim que funciona. Agora, eu vou dar mais um exemplo de marcador somático aí, de... Você vai entender com toda certeza, não sei se você passou por isso ou se você já fez isso, mas um exemplo clássico de marcador somático, o que que é? É a surra, sabe? Você vai lá e você pega, né, você era criança, e teus pais iam lá e viam que você fez um negócio errado. Aí eles queriam que você nunca mais fizesse aquilo, o que que eles faziam? Eles te davam uma surra muito grande, para associar aquela dor que você estava sentindo ao fato que você fez. Porque a ideia é que no futuro, quando você pensasse, sequer pensasse em fazer aquele fato, aquela dor já doesse na tua memória e você evitasse aquela dor e não fizesse aquilo de novo. Isso acontece com animais de estimação. O bichinho vai lá, faz um negócio errado, você vai lá dar uma surra nele, né? Por quê? Você está seguindo essa hipótese, você está criando um marcador somático do tipo, olha, eu quero que isso aqui doa em você, para que quando você pensar em fazer isso aqui de novo, essa dor esteja tão forte que você não repita, né? Não faça isso. O grande problema, né, é que às vezes a gente criou marcadores somáticos aí dentro da gente e que eles estão ativados até hoje, como esse grampinho de roupa, ele está ativado até hoje aí dentro da gente. Só que hoje, nesse exemplo da pessoa que foi humilhado na escola lá, aos 5 anos de idade, 10 anos, não sei, hoje você não é mais essa pessoa. Hoje você é um adulto, você é um empresário, você é um vendedor, você é um pai de família, uma mãe de família, você é uma pessoa que precisa se expor, precisa se apresentar publicamente, precisa falar em público, precisa dar entrevista, você precisa disso para o teu negócio evoluir, para a tua carreira evoluir, para a tua empresa crescer, você precisa talvez colocar a cara nas redes sociais e tá morrendo de medo do que as pessoas vão pensar. Tudo isso são marcadores somáticos de coisas do passado aí que você tá ainda ativado aí dentro de você, e a gente precisa soltar isso. A gente precisa soltar isso para que você possa realmente estar livre, para você ser você. Porque o único jeito de você poder realmente entregar o teu melhor para o mundo é você poder simplesmente ser você da melhor forma possível. Porque assim, o mundo tem quase 8 bilhões de pessoas e mais nenhuma outra pessoa é como você. Só você é você. Então não adianta você ficar querendo ser quem você não é. Você ficar querendo ser uma outra pessoa aí, você querer copiar alguém, né? Porque, afinal de contas, você é você. Então, aproveitando essa mesma deixa, eu já falo aqui sobre a questão de falar em público. Deixa eu só arrumar esse celular que eu tive que colocar ele carregar aqui. E agora ele quer ficar de lado, só um pouquinho. Aproveitando essa deixa aí de falar em público, né? É importante a gente saber que a gente precisa soltar essas coisas aí pra gente poder evoluir, pra gente poder crescer, pra gente dar o próximo passo aí na nossa carreira, na nossa vida, né? Então, o marcador somático tem vários lugares e várias formas que geram ansiedade na gente, que geram medo, que geram dor, que geram frustração, que geram decepção. E é muito louco isso. Existe um caso também, uma pessoa que eu atendi, olha só, uma mulher, e ela dizia que ela achava que ela era muito feia, que ela não gostava do corpo dela, da aparência dela, ela se achava ridícula, se achava muito, muito feia. E cara, não fazia sentido, né? E aí a gente foi fazer o processo, né, de terapia, de regressão e tal, e a gente foi ver. Aí olha só o que aconteceu. Na infância dela, ela não se achava feia, ela se achava uma menina bonita, tranquila, gostava dela. E aí o que aconteceu? O tempo foi passando, ela foi crescendo, entrou na adolescência, e aí foi lá, né, disse pra amiga, que a amiga foi falar com o menino lá, que ela queria ficar com o menino. E a minha amiga foi lá e falou com o menino. E aí ela foi com o menino lá num canto lá, né, onde ninguém ia ver lá e tal, né, toda certa de que ia rolar uma parada ali, né, rolar uns amassos, uma coisa assim e tal. E o menino olhou pra ela e disse assim, olha, eu queria ficar com você, mas eu não posso, porque você é muito feio. Mas olha que filho da puta, né? Desculpa o palavrão, mas é. Aí ele falou isso pra ela, né? Aí imagina o que aconteceu. O chão desmoronou embaixo do pé dela. E aquilo foi um impacto emocional tão grande, né? Tão forte, que ela guardou aquilo como uma verdade. Como se realmente fosse uma verdade absoluta. Ela, afinal de contas, era feia, que ninguém ia querer ficar com ela.
Então, olha só, o tempo passou, ela obviamente ficou com outras pessoas, mas ela, sempre que ela olhava para alguém, que ela tinha interesse naquela pessoa, ela nem tentava ir atrás, porque afinal de contas ela achava que ela era muito feia, ela não ia ter chance com aquela pessoa, ela nem tentava. E aí quando ela encontrou o marido dela, e o marido dela veio e se apaixonou, né, e ele teve que lutar para conseguir estar do lado dela, do tanto que ela fugia, assim, né, porque ela achava que não estava ali, e aí eles ficaram juntos, tiveram o primeiro filho e tal, e ela sentia então um senso de a síndrome do impostor, sabe? A sensação de que ela não merecia aquele marido, que aquele marido era bom demais para ela, que em algum momento ele ia perceber que ela é uma fraude, que ela é uma farsa, que ela não é bonita, e em qualquer momento ele ia perceber isso, ia terminar o relacionamento, ia ir embora, ou ia trair ela, encontrar outra pessoa, não sei o quê. Cara, e tudo isso só tava na cabeça dela. Você consegue ver o tamanho do estrago que uma pequena atitude dessa causa na vida de uma pessoa? Sabe? E não é, tipo, quando a gente pensa em trauma, né, emocional, muita gente pensa que é só um abuso sexual, uma morte, um acidente de trânsito. Cara, e às vezes é uma coisa pequena, sabe? É uma coisa que às vezes não foi nem dita, é um olhar, sabe? É um gesto que às vezes não tem nada, nem tem a ver com você, mas que você registra aquilo ali. Às vezes, até a dor de outra pessoa. Eu atendi uma pessoa uma vez que ela tinha claustrofobia. E claustrofobia é o medo, né, de lugar fechado, se sente em pânico, né, quando está em local fechado. E aí a gente foi fazer a terapia, e aí olha só a memória que trouxe esse sentimento para ela. Ela tinha uns 8 anos de idade, ela estava caminhando na rua com os pais, eu acho, e aí de repente ela viu um cara saiu correndo de um supermercado e 2 policiais correndo atrás dele. E aí ela sentiu que ele tinha roubado alguma coisa, que a polícia estava correndo atrás. E ele veio correndo, 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 e aí entrou num tipo um lixeiro de um prédio, assim, sabe? Tentando se esconder, mas era muito perto dela. E ela viu, né, ele entrando, achando que os policiais não iam ver ele. E os policiais viram, foram lá e abriram o lixeiro e ele estava lá acuado, né? E ela contou, né, na hora da terapia, quase como se fosse um animal acuado, morrendo de medo lá naquele canto. E aí o que aconteceu? Ela sentiu e imaginou como seria o pânico dele de estar acuado naquele lixeiro, daquele jeito, com 2 policiais armados correndo atrás dele, entendeu? E ela sentiu aquele pânico e registrou como se fosse um trauma dela. Olha que loucura isso. Ela registrou como se fosse um trauma dela. E a partir de então ela passou a ter claustrofobia, passou a ter medo de lugares fechados, sendo que ela não teve nenhuma experiência ruim desse jeito com lugares fechados, ela apenas viu, mas ela sentiu como se fosse dela. Olha que interessante. E ela criou dentro dela um marcador somático, né? Ou seja, essa hipótese do marcador somático é de que havia uma dor ligada a lugares fechados. Então, sempre que ela pensasse em estar em um lugar fechado, como um elevador, por exemplo, uma sala pequena, ou algum lugar fechado, ela já começava a sentir falta de ar, né? As características de claustrofobia, a sensação de querer sair correndo dali e tal. E isso atrapalhou ela de várias formas na vida dela. Então, ela não reagiu ao mundo real, ela reagiu à representação interna do mundo dela. Então, vou contar um outro exemplo para você aí também, que às vezes a gente não se dá conta de como um trauma assim, ele atrapalha, digamos assim, ele bagunça o nosso jeito de olhar para a vida sem que a gente se dê conta, sabe, de uma coisa pequena. Uma mulher que eu atendi, ela não conseguia ter tempo para ela, não conseguia se priorizar, não conseguia fazer as coisas que ela queria, estava sempre se doando pelos outros com a sensação de que ela tinha que se doar sempre para todo mundo. E aí a gente foi fazer o processo de terapia e aí lá na regressão o que a gente encontrou? Ela tinha uns 6 anos de idade, eu acho. E aí ela saiu da escola e estava esperando os pais na porta da escola, na calçada, assim, né, na frente da escola. E ela esperava ali todos os dias. Mas naquele dia, um dia qualquer, específico, quando ela tinha 6 anos de idade, os pais demoraram para buscar ela. Demoraram tipo uma meia hora. E ela não sabe o motivo, ela era uma criança. Ela só sabe que eles não foram, né? Não sei se furou o pneu, sei lá, ela não sabe. Eles levaram uma meia hora para chegar. E nessa meia hora, todos os colegas dela foram embora. Os professores foram embora. Fecharam a escola. Tudo acabou ali. E ela ficou sozinha, sentada na calçada, ali na muretinha ali, esperando. Só que na cabeça dela, ela teve a certeza de que ela foi abandonada, que ela foi deixada para trás, que os pais dela não gostavam dela, que ela não era boa o suficiente, que ela nunca mais ia ver os pais. Ela viu na cabeça dela que ela ia morar embaixo da ponte, sabe? Que ela não ia ter o que comer. Ela viu tudo isso naquela meia hora, na cabecinha de criança dela, sabe? E aí, quando os pais chegaram, os pais simplesmente disseram: ah, desculpa, a gente está atrasado, entra no carro, e foram embora. Você entende que para esse pai, ele não tem nem ideia do tamanho do estrago que ficou na mente dessa pessoa por causa daquele atraso? Então eu quero dizer assim, a gente que é pai, a gente às vezes acontecem coisas que saem do previsto. E a gente não pode achar que todo atraso, qualquer coisa que se eu não tiver lá vai gerar um problema. Não, o que a gente precisa é conversar e a gente precisa entender que
as crianças, principalmente a todo momento, elas estão criando qual é o mundo certo na cabeça delas. E esse mundo certo é o que elas vão replicar ao longo da vida, né? Elas vão reproduzir aqui externamente, nas relações, nas coisas que elas viverem, elas vão reproduzir esse mundo que está na cabeça delas. Entende? Então, o que acontece? A gente precisa levar isso a sério. E a gente precisa entender que a gente está educando, está dando os exemplos, e a gente está criando também marcadores somáticos ali, que é essa coisa do eu vou brigar e vou te bater para você sentir dor aqui, ó. Que quando acontecer aquilo, você não vai fazer tal coisa porque você vai lembrar dessa dor aqui. Isso aí é uma coisa, não só a dor do momento, né? Que é totalmente, sei lá, é descabido às vezes, né? Você agredir fisicamente alguém hoje, mas além da dor do momento, você está causando uma dor emocional, você está causando um marcador ali que talvez aquela criança vai deixar de fazer coisas no futuro que ela poderia fazer, porque ela vai associar isso àquela dor lá, entende? Porque como criança, hoje ela não tem clareza exatamente do que ela fez de errado, exatamente do porquê que você bateu nela naquele momento, né? E ela leva isso como se ela fosse errada muitas vezes, entende? O Júnior falou, sempre tive problemas em falar em público, era muito introvertido, mas quando entrei no ramo de vendas, precisei melhorar a minha comunicação. Hoje já não tenho dificuldades em falar. Pois é, olha aí, o Júnior é um exemplo do que acontece. Ele tinha no mundo interno dele que falar em público não era bom, né? Não era legal. E aí o que aconteceu? Ele começou a trabalhar em vendas, a vida já colocou ele lá e ele sentiu que ele precisava falar. Se ele não falasse, ele não ia vender, e se ele não vendesse, a coisa ia dar ruim, né? Então foi aquela água na bunda e disse, cara, dá teu jeito. E aí ele começou. No começo é mais difícil, no começo é mais desconfortável, mas você precisa, né? Não existe nada mais forte do que você precisa, né? Você precisa é uma força tremenda. Vai, né? Você tem que não tem volta, vai. E aí você tem que começar a falar. E o que aconteceu com o Júnior? Quando ele começou a falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele começou a ter retorno, né? Começou a ver que quando ele falava, ele vendia, entrava dinheiro, ele conseguia ter uma promoção lá no trabalho, ele conseguia levar o sustento para a família dele, ele começou a sentir prazer de falar, porque ele viu que quando ele, digamos assim, superava aquele medo, né? E começava a falar, ele tinha um benefício. Qual era o benefício? Ele vender. Qual era o benefício? Ele ganhar dinheiro, ele cuidar da família dele, ele ser reconhecido, valorizado, ele crescer profissionalmente. E a partir de então, essa rede neural aí do cérebro dele, que era a rede do falar em público, que estava carregada de um sentimento ruim, que era o sentimento do você pode ser humilhado, você pode sofrer, você pode ser ridicularizado, esse sentimento aos poucos, na medida das experiências que ele foi passando, foi sendo substituído pelo bem, né? Pela alegria, pela felicidade, pelo prazer de fazer uma venda e de ver aquele dinheiro entrando. E aí, de repente, aquele sentimento não estava mais lá. É como se um copo que estava cheio de uma coisa vai sendo jogado uma outra coisa ali e vai misturando essas águas aí, até que chega um determinado momento que não tem mais da antiga, só tem da nova. Só que o que acontece? No caso do Júnior, aí provavelmente ele tinha uma dificuldade em falar em público, mas não era uma fobia. Não era aquela coisa paralisante, porque tem gente que tem um medo paralisante. A diferença entre fobia e medo é que a fobia paralisa, o medo não. O medo é assim, tipo, eu tenho medo, sei lá, tenho medo de cobra, né? Eu não vou lá brincar com uma cobra. Se eu ver uma cobra, eu desvio, vou pro outro lado, deixo ela lá e tal. Isso é medo. Agora, a fobia, assim, se eu ver uma cobra aqui, eu saio gritando, correndo, vou pro outro quarto, né? Eu não consigo conversar com as pessoas, não consigo raciocinar, né? Não consigo... Eu vou dormir fora, ficar uma semana fora de casa porque eu vi uma cobra lá fora e tal. Isso é fobia, né? Isso faz você perder completamente o controle racional. E isso aí, às vezes... precisa de um processo mesmo de terapia para ir lá e fazer, né, isso aí acontecer. A terapia também ela catalisa o processo, né? Às vezes a gente ia levar 6 meses, 1 ano para conseguir resolver uma questão ali. E com a terapia, do jeito que eu faço aqui, 2 sessões você resolve aquilo ali, né? Daqui 7 dias aquilo ali não faz mais parte da tua vida e já está resolvido, porque a gente consegue acessar lá dentro do teu subconsciente, dentro de você, as informações do jeito que elas estão arquivadas lá dentro, né? Esse teu mapa de mundo do jeito que ele está escrito, desenhado. E a gente vai lá e a gente edita esse mapa de mundo, sabe? É como se fosse uma cirurgia. Você vai lá e pega aquela coisa que está com problema e edita ela. Corta, abre, limpa, né? Sutura, põe tudo de volta lá e tá tudo certo. Mas é um processo que você participa, que você faz, que você está consciente. Não é algo que você vai perder a consciência. Tem gente que tem medo, né, da hipnose de, sei lá, perder a consciência, de revelar a senha do banco, de fazer coisa que não queria. Cara, não acontece nada disso. Você está sempre consciente. Só que você está sendo orientado a fazer uma coisa, né? Que nem o GPS do carro. Ele não te leva em lugar nenhum, mas ele te dá instruções. Quem dirige é você. Você vai ouvir ele dizer vira à direita. Você pode virar à direita ou não. Agora, se você não virar à direita, você não vai ir para o lugar onde você poderia ir. Então, a hipnose é assim, né? De alguma forma, ela vai dando essas instruções e você vai seguindo ela
E à medida que você vai seguindo essas instruções, vai criando aquelas imagens mentais ali que estão sendo instruídas ali dentro do processo, essas imagens vão comunicando com o teu subconsciente, vão mobilizando as imagens mentais, vão mobilizando os estados emocionais adequados e vão causando essa transformação aí dentro de você. Se você não fez ainda nenhuma auto-hipnose minha, vai lá e faz. Vai no meu canal do YouTube, tem mais de 100 auto-hipnoses lá. Escolhe uma, tenho certeza que vai ter uma que vai se conectar com você, vai conversar com você, tá? Vai lá e faz. Tem uma playlist de auto-hipnose lá, tem, cara, para insegurança, para medo, para dúvida, para quem está indeciso entre duas opções, tem para tristeza, para desapego, cara, tem um monte de coisa lá. Faz alguma delas, você vai ver que já vai te dar uma diferença, vai te dar um up aí, você vai sentir como que é o processo aí de dentro para fora. E assim, a auto-hipnose não é a mesma coisa que a terapia individual, porque a terapia individual é a tua vida, né? É a tua história. São os teus exemplos, a gente vai lá na tua infância, né? É diferente de algo genérico, que no YouTube eu não conheço a tua história, então eu tenho que fazer algo que se aplique para o maior número possível de pessoas com eventos normais, assim. Sem contar que na auto-hipnose, geralmente eu não faço regressão, né? Geralmente eu só faço uma dessensibilização de algumas situações ali. E na terapia a gente pode ir lá realmente na raiz da questão, né? No X do problema para ressignificar lá. O Júnior falou aqui, a sua auto-hipnose para autoconfiança, eu recomendo demais. Ah, que legal, meu amigo. Fico feliz que você tenha gostado e esteja recomendando, isso é muito bom. Então você está vendo essa live aqui, você não fez, ainda vai lá e faça, pelo amor de Deus, faça, tá bom? Eu quero fazer um convite aqui para vocês também que estão aqui até agora. Se vocês forem da região aqui de Balneário Camboriú, Santa Catarina, por aqui, né? Eu vou dar um curso presencial de hipnose clínica dia 6 e 7 de agosto. Não é esse fim de semana, agora o próximo, aqui na cidade. Se você sentir no teu coração que de repente você pode aprender, né, essa técnica, essa ferramenta para você usar com você, com a tua família, ou de repente até se tornar um hipnoterapeuta para compartilhar isso com o mundo aí, vai ser um prazer ter você aqui comigo nesse momento para a gente aprender junto, construir junto, né, esse processo todo aí. Quero te fazer um convite também para você adquirir meu livro, se você não tem ainda, ó, deixa eu te mostrar aqui, olha só. O meu livro de hipnose clínica aplicada, aprenda de forma definitiva a usar a técnica. Tem na Amazon, tem aqui na descrição do canal, você vai achar. Se não achar, me manda uma mensagem aí, que vai ser um prazer te mandar o link, tá? Hoje com o frete ele tá, se não me engano, R$60, 60 e qualquer coisinha assim. Cara, mas vale muito a pena, tem 220 páginas aqui, tem todo o passo a passo para você entender o que é a hipnose e aplicar ela em você ou em outra pessoa. Tem várias técnicas aqui que podem ser usadas para você trabalhar profissionalmente. Se você já é terapeuta e não usa a hipnose, com certeza você vai aprender a usar a hipnose com os teus pacientes. Se você já é um hipnoterapeuta, com certeza vai ser uma baita reciclagem aí para você. Eu fiz vários cursos de terapia, de hipnose, de PNL, de um monte de coisas, né? Então eu reuni tudo que tem de melhor e mais moderno nesse mundo aqui, nesse livro, nesse conhecimento, né, compartilhado com vocês. Eu tenho pós-graduação em neurociência também, então tenho uma base científica muito legal aqui. Eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante, né? Ter esse conteúdo aí em casa aí, tá bom? Tem a versão e-book, eu acho que é R$35, se eu não me engano, e o livro impresso aí é 60, chega aí na tua casa, tá bom? Queria dizer que é um prazer estar aqui com vocês e queria perguntar se vocês têm alguma dúvida, alguma questão que não ficou respondida, tem algum assunto que você quer que eu fale aqui no finalzinho dessa live, manda aí pra mim que dá tempo ainda, tá bom? E aí a gente já vai encaminhando para encerrar, tá bom? Então eu quero saber de vocês aí isso. Enquanto você escreve aqui para mim o que é o X aí, a questão que a gente pode encerrar, a cerejinha do bolo aqui na noite de hoje, né? Enquanto você escreve isso aí, eu quero aproveitar e dizer que eu também atendo como terapeuta, né? Eu faço por chamada de vídeo, então atendo gente do mundo inteiro, de vários países, de vários lugares aí. E se você sentir que de repente eu posso te ajudar a editar o teu mapa interno e soltar essa dor que é inexplicável, essa dor que você sabe que é irracional, mas que ainda assim está doendo aí dentro de você, me manda uma mensagem que vai ser um prazer aí te ajudar com isso, te explicar como é que funciona o processo, tá bom? E te guiar aí nesse processo de autoconhecimento e de transformação. Quero lembrar você também que a transformação sempre é responsabilidade nossa, né? Ninguém muda a gente. É a gente que se muda com a ajuda de outras pessoas, né? Com a ajuda de um terapeuta, com a ajuda de alguém que sabe guiar a gente nesse caminho, alguém que talvez já passou pelo que a gente está passando, ou alguém que sabe olhar para isso de um viés mais, assim, o porquê que isso está acontecendo, né? É diferente de a terapia, você conversar com um amigo, por exemplo, que vai te dar uma opinião, é diferente de você conversar com um terapeuta que sabe exatamente o que está acontecendo aí dentro e vai poder te guiar para fora do processo, tá bom?
O Júnior falou, Rafael, fala de dependência emocional. Júnior, vamos fazer o seguinte então, meu amigo. Esse é um assunto que não é pequenininho. Vamos fazer o seguinte, na sexta-feira, então, tá batido o martelo, esse é o assunto, tá? Dependência emocional na sexta-feira, pode ser? Sexta é depois de amanhã aí, às 10 da noite. Beleza? Então quero agradecer vocês aí pela oportunidade dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo aqui. E lembrar e convidar vocês para participar comigo das lives segunda, quarta e sexta às 10 da noite no YouTube e no Instagram. Então a live da próxima sexta-feira, dependência emocional, e vamos falar como tratar a dependência emocional e o que você, terapeuta, precisa saber para você poder ajudar os teus pacientes aí que estão passando por isso. E dependência emocional, eu vou te dizer que é um tema embaçado, é um tema complexo, é um tema polêmico, é um tema que mexe muito com coisas internas da gente. Mas a gente fala sobre isso na sexta, tá bom? O Júnior falou que fechou, abraço. Valeu, gente, se cuidem, boa noite, até mais.